A graça e a paz do Senhor a todos. Como tema tratado de hoje, a nossa lição vai falar os ídolos de Mica. E o texto base encontra-se no livro de Juízes, capítulo 17, versículos 1 ao 13, que diz: Havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe: Os 13 quilos de prata que lhe foram roubados e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade a prata está comigo, eu a peguei. Disse-lhe sua mãe: O Senhor abençoe, meu filho. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata, ela disse: Consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Eu a devolvo a você. Mas ele devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 2,4 kg e os deu a um ourives, que deles fez a imagem de um ídolo. E estes foram postos na casa de Mica. Ora, esse homem Mica possuía um santuário e fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família, e pôs um dos seus filhos como seu sacerdote. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Em sua viagem chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. Mica lhe perguntou: De onde você vem? Sou levita de Belém de Judá, respondeu ele. Estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, disse-lhe Mica. Seja meu pai e sacerdote, e lhe darei 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. O jovem levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um dos seus filhos. Mica acolheu o levita e o jovem se tornou seu sacerdote e ficou morando em sua casa. E Mica disse: Agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. Amados, nós vemos aqui que, nesse contexto, que Mica era um eframita, que contratou um levita para começar a sua própria de culto ilegítimo. A história já começa mal, com um filho roubando a sua própria mãe, e uma maldição que em seguida é retirada pela mãe roubada, mas não para o bem, porque culmina na confecção de um ídolo. E a mulher ainda disse que estava dedicando o dinheiro ao Senhor. Para Mica, o Senhor era como um Deus qualquer, pois ele pensava que podia agradá-lo, cumprindo de forma errada uma exigência única da lei. E muitas vezes nós agimos da mesma forma. Toda vez que reduzimos o nosso culto a Deus à prática de um dos pontos religiosos, no meio de uma vida podre e por vezes idólatra, pensando como Mica, agora sei que o Senhor me fará bem, porque cumprimos esse um ou outro ponto, consideramos isso mais importante. Também por aí se pode notar que Mica só estava preocupado com o Senhor na medida que ele lhe faria uma coisa boa para ele mesmo. E essa disposição de pensamento é contagiosa, porque a tribo de Dan inteira adotou esse pecado. Uma tribo que, diga-se de passagem, não se apoiou totalmente no Senhor para conquistar Laís, escolhendo propositalmente uma terra de povo pacífico e que não teria como conseguir ajudar. E quanto a Mica, terminou roubando, o que é inevitavelmente a fim de quem serve a ídolos ou está imerso em religiosidade, se não o despertarem. Não necessariamente roubamos, muitas vezes, na área financeira ou material, mas certamente em outras áreas mais importantes,
como conhecimento de Deus e o crescimento espiritual. Além disso, a atitude do levita a considerar, ele vivia na exata cidade, amados, em que Jesus nasceria e tinha o Senhor por herança e trocou tudo isso por comodidade. Aquele levita que veio lá de Judá. O que é que acontece? É bom notar que o pecado não bateu a porta dele nesse caso, mas ao contrário. E por isso, primeiro de tudo, ele abandonou o seu lugar, trazendo para os dias atuais, ele abandonou o Senhor, aquele jovem levita. Ele vende os seus serviços e abandona ao Senhor. Depois vendeu, serviu aos ídolos, um servo de verdade, pregou a falsidade por interesse. Quantos, amados, fazem isso hoje? Enganando pessoas, matando-as espiritualmente. É a essência do falso mestre, profeta. Em seguida, depois do interesse, a vaidade. Ele traiu Mica, servindo os danitas, e só se deteriorou. Ou seja, na narrativa que nós vemos, Mica e sua mãe cometem diversos pecados e transgressões à lei, violando a aliança com Deus, como por exemplo consagrar prata para fazer um ídolo, mandar fazer uma estola sacerdotal, ordenar o filho de Mica para o sacerdócio. Tudo isso foi uma sequência de pecado. Para eles era normal e até imaginavam estar servindo ao Senhor, como dissera a mãe de Mica no versículo 3, quando ela disse que iria dedicar ao Senhor aquele dinheiro e aquela prata para fazer a imagem de escultura. Por melhor que fosse sua intenção, e a consagração da prata violava drasticamente o segundo mandamento, conforme Deuteronômio 5:8. Não teria eles conhecimento da lei, ou não havia que o ensinassem assim? Neciamente procedem? Para tudo o que foi feito por falta de uma autoridade fiel à aliança, a justificativa caía nos versículos 6, que naquele tempo não havia um rei em Israel, e cada um fazia o que bem entendia e achava certo. Em um determinado dia, Mica fica feliz por ver passando por ali um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita, peregrinava ali a sua região e ia por ali, onde se achava seria melhor para ele. Mica recepciona, foi gentil com ele, mostra as coisas e estolas sacerdotais e seus deuses de prata, e convence a abandonar o Senhor para servir como sacerdote contratado por ele em sua casa. Amados, a herança dos levitas consistia em servir o Senhor no lugar de sua habitação, ou seja, no tabernáculo. Ele deveria saber disso, mas ele aceita o convite, o pagamento e o tratamento recebido. Mica o tinha chamado de pai, ou seja, no sentido religioso. O ambiente acolhedor para o sacerdote levita encobre a terrível apostasia e idolatria dessa casa. Um levita que havia abandonado o Senhor para ministrar perante ídolos. Amados, em resumo, nós vimos que em Juízes 7, a história de Mica, ela é uma bela representação das pessoas que desejam viver o cristianismo de maneira isolada, quando tem a oportunidade de participar da comunhão da igreja. Mica é um exemplo dos cristãos que acreditam que congregar é desnecessário, que não valorizam o batismo nas águas, a Santa Ceia, nem a comunhão com os irmãos. Ou seja, ele contrariou a Deus, ele contrata um levita e o sustenta para que fosse seu sacerdócio e ministrasse sobre toda a sua vida. Mas não era essa a ordem do Senhor para Israel. Todos deveriam se reunir em Siló, onde estavam os sacerdotes e os levitas, onde os sacrifícios e as ofertas agradáveis eram consagradas ao Senhor. Muitos cristãos em nossos dias fazem o que eles fizeram, ignoram a importância do mandamento e seguem seus próprios caminhos.
são seus próprios deuses e no final tudo o que realmente importa é como eles vão sentir em relação a tudo. Amados, que possamos dar valor à palavra que nós lemos, que é a palavra de Deus, aos mandamentos do Senhor, e que possamos colocar em prática sobre nossas vidas. Aquele levita, ele se esqueceu do que tinha aprendido. Que nós possamos, amados, lembrar sempre da onde viemos e para onde nós vamos, que é a Canaã celestial. Jesus abençoe.